Olá pessoal, meu nome é Nayara e eu vou falar um pouco sobre o minimalismo e vida simples. Um sumário geral do que eu vou falar. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a visão geral, o que é o minimalismo e por que ele vem ganhando mais adeptos. Um pouco sobre o estilo de vida das pessoas que adotam essa filosofia de vida, e no final vou trazer uma pequena reflexão. Será que isso é pra gente, né? Assim, o que a gente pode aprender com esse movimento. Um pouco sobre as origens do minimalismo. Na arte a gente tem o movimento dos anos 60, principalmente nos Estados Unidos, que utilizava muito da geometria simples, uma neutralidade e uma busca por uma pureza, geralmente utilizando tons neutros e poucos elementos. Eu trouxe aqui essas duas imagens que são alguns exemplos. Um quadro chamado D'après la Marquise de la Solane e uma escultura que não tem título, né, Untitled, de Dan Flavin. A questão da contracultura. O minimalismo também recebeu influência principalmente nos anos 70, de movimentos de contracultura como os punks e os hippies, que pregavam o combate ao consumismo, ao excesso e ao desperdício. A questão da menos é mais, né, como se fosse um mantra do minimalismo, uma espécie de mantra, a valorização do tempo, espaço e experiências em vez de objetos, e a questão da vida intencional, que seja por necessidade ou pela própria identificação com a filosofia, o desapego dos bens materiais acaba trazendo uma certa liberdade para as pessoas que experimentam. Um pouco sobre o minimalismo moderno nos dias de hoje. Temos a questão da estética, que pode ser resumida assim, em linhas limpas e fluidas, muito uso de tons neutros e a busca pelo aproveitamento da valorização do espaço. Também a questão da sustentabilidade, que com muitas crises econômicas e crescimento cada vez maior das populações, a gente começa a pensar mais em estilos de vida sustentáveis. E também a questão do essencialismo, que basicamente prega que possuir menos objetos significa gastar menos tempo e dinheiro com eles, em vez de com pessoas e experiências que deveriam ser as questões mais importantes, né, na nossa vida. E também a liberdade de escolha, que ter coisas é sempre uma escolha, mas deve ser uma escolha pessoal e consciente, não ditada por padrões sociais, como o consumismo, por exemplo. Eu trouxe aqui uma citação, né? O minimalismo é uma ferramenta para se livrar dos excessos da vida e focar no que é importante. Assim você encontra felicidade, contentamento e liberdade. Essa citação é do Joshua Fields Milburn e Ryan Nicodemus, que são esses dois rapazes da foto. Eles são amigos de infância que trabalhavam em empregos corporativos e largaram essa vida mais corporativa que eles tinham e decidiram criar esse portal The Minimalists, e hoje eles têm canal no YouTube, podcasts e vários canais de comunicação falando principalmente sobre o minimalismo e como isso pode afetar as nossas vidas. Aqui um pouco do minimalismo na mídia. Nós temos muitos documentários, canais e vídeos no YouTube sobre esse assunto, blogs e websites especializados também nisso, podcasts, perfis de Instagram, muitos livros também. Aqui nas imagens eu trouxe alguns. Por exemplo, o Essencialismo, de Greg McKeown, Menos é Mais, de Francine Jay, e Minimalismo para uma Vida com Sentido, que também é dos dois rapazes do The Minimalists. Essa quarta imagem aqui é
pôster do documentário que eles fizeram sobre o minimalismo, que chama Minimalists, Minimalism, a Documentary About Important Things, que também é deles dois. E como bônus aqui embaixo eu trouxe o primeiro ícone minimalista que eu conheci na minha vida, que é o Baloo do filme Mowgli, o Menino Lobo da Disney. Quem assistiu vai lembrar a musiquinha que ele cantava, né? Basicamente você só precisa do necessário para viver em paz. Um pouco aqui sobre o estilo de vida minimalista, né? Primeiramente a gente tem uma questão meio estética, né? De moda, arte e decoração. Por exemplo, essa imagem da esquerda, aliás, da direita. Essa imagem da direita aqui que eu trouxe, uma questão de decoração, você vê muito uso de tons neutros, aquela questão do uso de tons neutros, poucos objetos. Questão de moda também. Muitas pessoas limitam o seu guarda-roupa, inclusive, a um certo número, há inclusive desafios na internet de você passar um determinado tempo usando um número fixo de roupas, acessórios e sapatos, por exemplo. Outra questão também é o que o pessoal chama de guarda-roupa cápsula, que é exatamente isso, você ter um número limitado de peças, geralmente de tons neutros, ou pelo menos que combinem bem entre si. Também questão de empregos não convencionais, muitas pessoas que adotam minimalismo geralmente acabam tendo empregos não convencionais, como blog, como trabalhar apenas com blog ou YouTube, por exemplo. Alguns viajam, são os chamados nômades digitais, que são pessoas que normalmente trabalham de forma remota e muitos não têm, inclusive, residência fixa, eles viajam pelo mundo enquanto trabalham. E aí essa questão da diminuição do número de posses influi muito para isso. Como, por exemplo, esse rapaz aqui da primeira foto, que muito sorridente ao lado de todas as posses que ele tem na vida. Também a questão de hobbies criativos, muitas pessoas também, essa questão também de YouTube e trabalhar com internet, fotografia, etc., acabam virando também hobbies para essas pessoas. A questão da busca por conforto e realização pessoal através da simplicidade. Então essa redução de posses e tudo mais representa também uma redução das preocupações da vida, basicamente. E o foco em experiências e relações significativas, que justamente com menos posses e mais tempo, muitas pessoas também elas preferem focar em experiências de vida, como viagens ou passar mais tempo com a família e formar relações mais significativas com as pessoas, ao invés de com objetos. Aqui um pouco do minimalismo em relação a outros movimentos também, mais atuais, principalmente a questão do tiny house, o movimento do tiny house ou tiny living, que basicamente são mini casas, a maioria delas projetadas especificamente, assim, totalmente projetadas. Inclusive tem empresas que são especializadas nisso, que já estão até chegando no Brasil. A maioria dessas casas, inclusive, são móveis, né, que são construídas em base de trilhos, como essas que vocês podem ver nas imagens. Muitas pessoas solteiras ou até mesmo com famílias inteiras vivendo nessas casas projetadas. A questão do essencialismo, como eu falei antes, que é o foco apenas no essencial para viver, como já dizia Baloo, o extraordinário é demais. A questão da vida sustentável, principalmente na questão ambiental mesmo, de diminuir o nosso impacto no ambiente que a gente vive e no meio ambiente como um todo. E também o Hygge e outras filosofias escandinavas que pregam também essa questão da simplicidade, do conforto e no foco na família e em si mesmo e consumismo, consumo sustentável, etc.
Aí aqui eu trouxe alguns benefícios que o minimalismo pode trazer pra gente. Por exemplo, a fuga de padrões de expectativa social. Assim, por exemplo, a gente não precisa necessariamente buscar ter uma casa maior, um emprego melhor, o carro do ano, esse tipo de coisa, só porque é uma expectativa social que foi imposta na gente. Então, se isso não é exatamente o que a gente quer, não precisa ser uma coisa que a gente vai buscar só porque isso é esperado da gente, né? Também a questão da redefinição do sucesso. Então, essa questão da casa maior, mais dinheiro, etc., não precisa ser a nossa definição de sucesso, né? A gente pode buscar a nossa própria definição. A questão também de maior consciência em relação a gastos em consumo, que é justamente a questão do consumo consciente. Sempre pensar 2 vezes antes de comprar alguma coisa, se realmente a gente precisa daquilo, se a gente tem lugar para guardar aquilo em casa, esse tipo de coisa. E essa reflexão acaba trazendo, por exemplo, esse quarto ponto, né? Mais dinheiro mais tempo e dinheiro para experiências, porque com o consumo consciente a gente acaba realmente tendo mais tempo, mais espaço e mais dinheiro para gastar com experiências, para investir em experiências que vão trazer muito mais retorno para a gente do que um objeto provavelmente traria. Também focar na vida presente e na saúde física e mental. Também é um ponto muito levantado pelos adeptos do minimalismo, que com essa questão de menos coisas e menos gastos e menos preocupações também vem mais tempo e tranquilidade para a gente focar na gente mesmo e também na nossa saúde. Também o crescimento pessoal e descoberta de novas paixões e propósitos. Muitas pessoas também apontam que essa filosofia traz um momento de crescimento pessoal e também de descoberta de novos hobbies, até mesmo novas carreiras. Por exemplo, muitas pessoas acabam, como os rapazes do The Minimalist que eu falei, acabam se sentindo confortáveis para finalmente deixar empregos que não gostavam e investir em carreiras que acham que sejam mais adequadas, ou que as pessoas se sintam mais felizes, e também maior tranquilidade e satisfação com a vida, de forma geral. Aqui, para terminar, uma pequena reflexão que eu trouxe do que a gente pode aprender com o minimalismo, né? E diante do que eu falei até agora, a gente pode entender como tendo na nossa vida a gente ter menos objetos e preocupações e gastos e excesso e desperdício, a gente ganha mais tranquilidade, foco, tempo e espaço, economia e consciência dos nossos hábitos e dos nossos atos, em relação não só à nossa vida, mas também com as outras pessoas que a gente convive e no ambiente que a gente vive, o próprio meio ambiente também. E também a questão de equilíbrio material, né? Especialmente do número de objetos que nos rodeiam, o tanto de coisa que a gente acaba guardando na nossa casa. A questão ambiental, o meio ambiente mesmo, né? O nosso impacto no planeta. A questão emocional também, menos preocupações e mais alegria e foco em nós mesmos também, nas nossas relações com as pessoas. E a própria questão financeira também, com a questão do consumo consciente. É isso que eu quis trazer um pouco para vocês. Qualquer dúvida podem falar comigo. E obrigada.